Talvez o maior inimigo do seu vício não seja a força de vontade, seja você mesmo. Pensa nisso um segundo. E se o problema não for largar o hábito, mas o fato de que esse hábito virou a forma como você se enxerga no mundo? Miyamoto Musashi, o espadachim mais famoso do Japão, é o exemplo perfeito. Antes de ser sábio, artista e filósofo, ele foi, por quase 2 décadas, um homem viciado em duelar. Não alguém que lutava muito, mas alguém que só sabia existir como guerreiro. Em certas fases da vida, ele aceitava desafios em sequência, enfrentando vários adversários no mesmo dia, como se cada novo combate fosse uma dose a mais de uma droga que ele não conseguia recusar. Mas aqui vem a pergunta incômoda. Ele precisava mesmo da luta? Ou precisava da sensação de ser o invencível, o temido, o comentado? Agora olha para você. Quando pensa no seu vício, seja tela, pornografia, bebida, comida, jogo, trabalho, qualquer um, o que vem antes? O comportamento ou a frase que você conta sobre si? Eu sou ansioso mesmo. Eu sou assim desde adolescente. Eu sempre fui o cara online. Eu sou a pessoa que não sabe relaxar sem isso. Percebe como essas frases não descrevem só um ato? Elas definem um personagem inteiro. É aqui que a maioria das tentativas de mudança morre. Você tenta parar, como quem tenta largar um objeto da mão. Só que o vício não está na sua mão. Ele está misturado com a sua ideia de quem você é. É o filtro através do qual você organiza o dia, alivia a tensão, celebra vitórias, anestesia frustrações. Por isso, quando força a barra e diz nunca mais, algo dentro de você reage como se estivesse sendo atacado. Não é só desconforto, é defesa de identidade. E deixa eu te fazer um convite rápido. Se esse tipo de reflexão está cutucando alguma coisa aí dentro, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like e comenta pelo menos com um "tô ouvindo". Isso não é só para o algoritmo, é um gesto concreto dizendo para si mesmo: quero começar a me ver de outro jeito. Volta para Musashi. O jovem espadachim que colecionava vitórias não era um homem com problema de agressividade. Ele era o herói da própria narrativa. O duelista que precisava provar dia após dia que continuava invicto. Cada desafio aceito reforçava a história. Cada inimigo caído dizia em silêncio: você é exatamente aquilo que acredita ser. Agora pensa nas suas recaídas. Quantas vezes, depois de ceder, você pensou algo como: tá vendo, eu não tenho jeito, isso é quem eu sou, não adianta tentar. Cada falha vira um tijolo a mais na construção de um eu que se vê como fraco, compulsivo, preso. E se a pergunta verdadeira não for como eu paro, mas quem eu virei para que isso parecesse inevitável? E se, em vez de tentar esmagar o vício, a tarefa fosse desmontar, com calma e coragem, o personagem inteiro que se apoia nele? Você já se perguntou como seria acordar um dia e notar que o seu vício não desapareceu porque você o derrotou, mas porque ele simplesmente não combina mais com a pessoa em que você se tornou? Talvez a forma mais honesta de encarar o vício seja admitir uma coisa. Dura. Ele é uma solução. Ruim, caríssima, destrutiva, mas uma solução que você encontrou para dores que ninguém via. E soluções assim não se colam em qualquer identidade. Elas exigem um tipo específico de personagem. Pensa em Musashi de novo. O que é ser o guerreiro invencível? Não é só saber manejar a espada. É carregar um pacote inteiro. Não demonstrar medo, nunca recuar, aceitar provocações, viver em alerta, transformar qualquer conflito em palco. Essa identidade protege uma coisa frágil lá dentro. O medo de ser esquecido, de ser humilhado, de descobrir que talvez ele não fosse tão bom quanto acreditava. O duelo é a droga. Mas o que ela entrega lá no fundo é alívio. Enquanto alguém me desafia, eu existo. Agora troca a espada pelo seu vício. O que ele entrega de verdade? A bebida talvez não seja só um hábito social. Pode ser o uniforme do personagem que consegue relaxar, fazer piada, ser o legal da turma, porque sóbrio se sente pequeno. A pornografia talvez não seja só um deslize. Pode ser o anestésico rápido de quem nunca aprendeu a conversar sobre desejo,
rejeição, intimidade real. A tela talvez não seja apenas entretenimento. Pode ser o escudo de quem morre de medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Repara como a frase muda. Não é eu bebo demais, é eu sou o cara que aguenta todas. Não é eu passo tempo demais no celular, é eu sou a pessoa antenada, conectada, que sabe de tudo. Você percebe a armadilha? Quando o vício vira parte da sua autoimagem, largá-lo parece traição. Se você parar, quem você é? Um chato? Um estranho? Um careta? Um invisível? Por isso tanta gente sente mais pânico diante da ideia de mudar do que diante das consequências da própria compulsão. Você já notou isso em alguém? Ou em você mesmo? A pessoa sabe que está se destruindo, sabe que está perdendo respeito, dinheiro, saúde. E ainda assim, a ideia de ser diferente pesa mais do que a dor que já está vivendo. É aqui que o jogo filosófico fica interessante. Se a identidade pode ser construída em torno de um vício, então ela também pode ser reconstruída em torno de outra coisa. Não é mágica, é engenharia. Pequenos reforços diários, narrativas que você repete, gestos que você pratica até acreditar neles. Foi isso que aconteceu com Musashi quando, depois da fase mais sangrenta, ele começou a pegar no pincel, na madeira, no papel de tratado. Cada tela que ele pintava dizia silenciosamente: você também é isso. Cada aluno que ele treinava afirmava: você não é só quem mata, é quem ensina. Agora a pergunta que fica é: em torno de que você anda organizando a sua vida? Quando você olha para o seu dia típico, o que está no centro do tabuleiro? O alívio rápido ou algo que realmente mereceria o título de Quem Eu Sou? Há um momento na história de quase todo viciado em que a fantasia quebra. Às vezes é uma humilhação pública, às vezes é um silêncio enorme depois de uma grande vitória. Com Musashi, as crônicas japonesas não descrevem um dia oficial da mudança, mas mostram um padrão curioso. Quanto mais velho ele ficava, menos barulho suas lutas faziam, e mais espaço surgia para coisas que não tinham nada a ver com sangue. Imagina o cenário depois dos grandes duelos. O nome dele ecoa pelo Japão, escolas inteiras carregam rancor, jovens o admiram como lenda. E, no entanto, existe um vazio inevitável após cada combate. A adrenalina desce, o corpo treme, a glória dura algumas horas. E depois? Você já sentiu esse buraco depois de uma noite perfeita no vício? A festa acaba, o vídeo termina, o feed cansa, o jogo desloga. E de repente sobra só você e um quarto silencioso. É nesse tipo de silêncio que duas possibilidades aparecem. Ou você busca uma dose maior, ou começa a se perguntar se só existe esse papel para você. Musashi, em vez de procurar duelos ainda mais absurdos, começou a fazer outra coisa. Observava paisagens, copiava pinturas, estudava caligrafia, esculpia bonecos, anotava ideias sobre estratégia. Não foi um retiro mágico na montanha. Foi um acúmulo quase invisível de novos gestos. Repara no detalhe. Ele não abandonou a espada. Não fez um juramento dramático dizendo: nunca mais lutarei. Durante anos, a espada e o pincel conviveram. O guerreiro continuava existindo, mas agora havia também o artista, o professor, o conselheiro. Aos poucos, a identidade deixava de caber em uma palavra só. E quando a vida não cabe mais em uma palavra, um vício perde o direito de ser o centro. É aqui que entra o princípio que quase ninguém ensina quando fala de mudança. Você não destrói o eu antigo, você o torna proporcional. Em vez de tentar arrancar o vício como quem arranca um dente, você planta outras raízes, até que aquela parte, antes gigantesca, encolha. Foi isso que aconteceu com Musashi. Duelar deixou de ser o eixo e virou apenas um capítulo da biografia. E se, em vez de prometer nunca mais faço isso, você começasse a se perguntar: o que posso acrescentar hoje à minha vida que torne esse vício menos necessário amanhã? Se você olhar com atenção, quase toda a história de transformação profunda começa do mesmo jeito. Não com alguém largando algo,
mas com alguém se permitindo ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. É como se a pessoa abrisse uma segunda janela de identidade enquanto a primeira ainda está ativa. Musashi não deixou de ser lutador de um dia para o outro. Ele começou a ser também aprendiz de artes, observador do mundo, estudioso da mente humana em combate. Pensa como isso se aplica à nossa época. O sujeito que passa noites imerso em jogos online pode, ao mesmo tempo, começar a ser alguém que estuda programação, design, trilhas sonoras. A mulher que se anestesia em compras compulsivas pode, aos poucos, virar também alguém que cuida de finanças, aprende sobre investimentos, descobre prazer em ver números organizados. O jovem que afoga a solidão em pornografia pode se tornar, passo a passo, alguém que treina a coragem de conversar, de ouvir não, de conhecer pessoas de verdade. Nada disso apaga magicamente o vício, mas vai mudando a proporção de quem habita aquele corpo. O que quase ninguém percebe é que identidade é construída exatamente como um vício. Repetição, plus, emoção, narrativa. Você repete um gesto, sente algo forte com ele e conta uma história para si mesmo para justificar. Eu funciono assim. É o meu jeito. Sem isso eu não aguento. Se esse mecanismo serve para te amarrar, ele também serve para te libertar. E se você começasse a repetir pequenos gestos diferentes, associar a eles emoções novas e, principalmente, a contar outra história sobre quem você está se tornando. Imagina se, daqui a um ano, ao se apresentar, em vez de dizer, eu sempre lutei com, você pudesse dizer, eu sou a pessoa que está construindo X. Eu sou o tipo de pessoa que aguenta desconforto por algo maior. Não é autoajuda vazia, é redesign de personagem. Musashi, ao final da vida, já não precisava provar que era invencível. Ele precisava ser fiel à visão que tinha desenvolvido sobre estratégia, arte e espírito. A espada virou ferramenta, não mais vício. Então a questão que aparece agora é bem direta. Se você parasse hoje de se descrever pelo seu problema, qual seria o primeiro rascunho de um novo personagem que valeria a pena viver? Musashi não começou essa reinvenção com um plano perfeito desenhado num pergaminho. Ele começou, como quase todo mundo, de forma torta, incompleta, misturada com quem ainda era. Durante muito tempo, ele foi um guerreiro que pintava, não um pintor que sabia lutar. E essa ordem importa, porque talvez hoje você ainda seja a pessoa viciada que tenta melhorar, e não a pessoa em transformação que ainda carrega um vício. Parece detalhe semântico, mas é direção de vida. Repara como identidades se movem devagar. Um pai que era o cara do bar passa anos sendo o cara que ainda bebe às vezes, mas agora treina corrida, até um dia ser reconhecido como o corredor. Uma mulher que sempre se viu como a dramática precisa de meses dizendo, estou aprendendo a ser calma, agindo de forma um pouco mais serena, segurando uma resposta aqui, respirando fundo ali, até que um dia alguém comente, engraçado, você mudou, está mais estável. O rótulo antigo não some, mas começa a parecer velho demais para a pessoa que você está se tornando. Com Musashi aconteceu algo semelhante. O Japão ainda o via como o espadachim lendário, mas ele, por dentro, já começava a se enxergar como outra coisa. A cada pincelada, ele treinava paciência, a cada escultura, precisão, a cada conselho dado a um aluno, responsabilidade. São qualidades que não alimentam um vício de glória, mas uma vocação mais ampla. Você percebe a sutileza? Ele não trocou uma obsessão por outra. Ele foi deslocando o eixo, de ser falado para ser útil, de ser temido para ser referência. Na nossa época, isso pode significar passar de sou o cara que maratona série até de madrugada, para sou o cara que entende profundamente de cinema e escreve sobre isso. A ação externa até pode parecer parecida, ainda tem tela, ainda tem filme, mas o lugar interno de onde vem é outro. Um é fuga, o outro é estudo, construção, contribuição. O vício é consumo cego, sem digestão. A identidade nova transforma consumo em matéria-prima para criar alguma coisa. A pergunta incômoda é: o que na sua vida atual já poderia ser reaproveitado assim?
A curiosidade que hoje te prende em feeds infinitos poderia virar pesquisa real sobre um tema. A energia que vai para a pornografia poderia ser canalizada em treino, arte, negócio. A necessidade de falar sem parar poderia ser refinada em oratória, ensino, storytelling. Quanta coisa você chama de defeito que, lapidada, poderia se tornar ferramenta. Musashi não tinha psicólogo, nem vídeos motivacionais, nem podcast sobre propósito. Ele tinha uma coisa que ainda está disponível para você: a capacidade de observar a própria trajetória e admitir que aquele personagem inicial, brilhante e violento, tinha prazo de validade. O que diferencia a vida de um viciado da vida de um mestre não é a ausência de sombras, mas a decisão de não permitir que uma única sombra defina o quadro inteiro. Então talvez a pergunta agora não seja como eu destruo esse lado meu, mas outra bem mais profunda: que lado meu merece crescer tanto que acabe inevitavelmente empurrando este vício para a margem da história? Há um detalhe na história de Musashi que costuma passar despercebido. Ele não mudou só o que fazia, mudou onde existia. Ele foi, aos poucos, saindo de arenas de exibição e entrando em contextos de observação. Menos pátios cheios de olhos famintos por sangue, mais salas silenciosas, jardins, casas de senhores que queriam ouvir suas ideias. A vida interior dele começou a mudar quando o palco mudou. E aqui está uma verdade incômoda. Você pode querer ser outra pessoa, mas se continuar frequentando os mesmos palcos, o público vai te puxar de volta para o antigo papel. Olha para o seu dia com frieza. Não a história que você conta, mas o filme bruto. Lugares que você vai, pessoas com quem fala, telas que abre, horários em que está mais vulnerável. Quantos desses ambientes foram desenhados, consciente ou não, para alimentar exatamente o vício que você diz querer abandonar? O bar em que todo mundo ri quando você exagera na bebida. O quarto escuro com o celular ao alcance da mão, sem ninguém por perto. O círculo de amigos que trata a compulsão como piada, não como ferida. O feed que te entrega gatilhos sob medida. Não é curioso esperar que a mudança aconteça sem mexer nisso? Musashi entendia, como estrategista, que ninguém entra numa batalha séria aceitando o terreno que o inimigo oferece. Ele escolhia ponte estreita, ilha, horário do sol, até o tipo de arma para que metade do combate estivesse decidida antes do primeiro golpe. Mas quando o assunto é vício, a maioria de nós faz o oposto. Aceita lutar no pior terreno possível, cansado, sozinho, entediado, cheio de estímulo, e depois se culpa por perder. E se parte do método Musashi para vencer o vício fosse exatamente isso: reposicionar-se? Não só querer ser diferente, mas ajustar o cenário ao redor para que seja difícil continuar sendo quem você era. Mudar o lugar em que o celular dorme, o trajeto que te leva ao bar, o tipo de conversa que você aceita manter, o tipo de conteúdo que você permite que entre na sua mente. Não como gesto dramático de quem joga tudo fora, mas como trabalho silencioso de quem redesenha o campo de batalha cotidiano. No Japão feudal, Musashi passou de andarilho procurando combates a convidado de senhores que queriam a sua visão estratégica. Ele saiu da rua, do duelo, da poeira, e entrou na intimidade de conselhos, mapas, planos. A espada que antes era usada para provar algo, agora era usada como referência de sabedoria. O entorno se transformou junto com ele. Você realmente acredita que conseguiria se reinventar se continuasse hospedado na mesma paisagem de sempre? Talvez a pergunta mais honesta neste ponto não seja como eu mudo por dentro, mas que pedaço do meu mundo externo eu precisaria ter coragem de redesenhar primeiro para que o meu velho eu começasse inevitavelmente a perder terreno. Existe mais um elemento na trajetória de qualquer transformação que a gente evita encarar: o tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo necessário para desmontar e remontar uma identidade inteira. A fantasia da mudança instantânea é sedutora justamente porque nos poupa da responsabilidade de caminhar. Se fosse possível apertar um botão e acordar novo, você já não teria feito isso? O fato de ainda estar lutando não mostra fraqueza, mostra que não existe esse botão.
Musashi levou décadas para deixar de ser apenas o duelista faminto por combate e se tornar o mestre sereno que escreve sobre estratégia num eremitério. Dos 13 aos 30, quase tudo na vida dele girou em torno da espada. Depois, por muitos anos, foi uma mistura confusa. Às vezes artista, às vezes guerreiro, às vezes ambos no mesmo dia. Só muito mais tarde é que o mundo passou a olhar para ele principalmente como sábio. É desconfortável admitir, mas essa é a escala real de uma transformação profunda. Anos, não dias. Por que isso importa para você? Porque enquanto acreditar que, se não mudar em 30 dias fracassei, vai continuar preso no ciclo da culpa. Um deslize vira sentença. Tá vendo? Eu não consigo. Mas e se você enxergasse cada recaída como o que ela realmente é em processos longos? Um lapso dentro de uma curva maior, não a definição de quem você é. Quem olha o quadro inteiro não se apavora com uma pincelada torta. Ainda assim, falar em anos assusta. Então vale trazer essa escala para algo que caiba na mão. Imagina os próximos 12 meses, divididos em fases. Nos primeiros, talvez o grande objetivo não seja parar totalmente, mas treinar uma única habilidade, a capacidade de não agir no automático. Algo tão simples quanto dar 60 segundos de pausa entre o impulso e a ação. 60 segundos para levantar, respirar, dizer em voz baixa o que está sentindo, escolher conscientemente. Isso não te faz santo, mas te tira da condição de marionete. Com o tempo, essa pausa começa a abrir espaço para escolhas melhores. Trocar uma noite inteira de compulsão por meia hora de queda e meia hora de construção. Transformar um sábado perdido em um sábado misto, em que ainda houve vício, mas também houve treino, leitura, conversa difícil. Pouco a pouco, a porcentagem do seu dia ocupada pelo velho personagem diminui. Talvez continue ali, mas não mais como dono da casa. Paralelamente, você vai plantando as sementes do novo eu. Habilidades, relações, hábitos, responsabilidades que não combinam com a antiga identidade. Em 6 meses, pode ser que ainda exista luta, mas você já terá pelo menos uma ou duas áreas da vida em que se reconhece como alguém diferente. Em um ano, se não desistir, a pergunta "quem eu sou?" já não terá uma resposta tão ligada ao vício. Ele estará mais para nota de rodapé do que para título do capítulo. A questão então deixa de ser "em quanto tempo vou me livrar disso?" e vira outra bem mais séria. Que tipo de história eu estou disposto a construir dia após dia pelos próximos anos, para que um dia meu vício olhe para mim e simplesmente não se reconheça mais? Em algum momento, porém, toda filosofia precisa descer do monte e pisar no chão da semana. Porque é fácil admirar Musashi como figura distante. Difícil é fazer o equivalente moderno quando o despertador toca às 6, o ônibus atrasa, o chefe cobra, o cansaço aperta e o celular vibra na mesa. Então traz tudo isso para 7 dias, bem humanos. Imagina que você escolhe um único vício para trabalhar agora. Não minha vida inteira, não todos os meus problemas, um só. E escreve em uma frase brutalmente honesta o papel que ele ocupa hoje. Eu me acalmo com base, eu fujo de mim com, eu me sinto importante com. Sem floreio, sem desculpa. Esse é o personagem atual. Depois, escreve uma segunda frase, que não é um desejo vago, mas um rascunho de identidade futura. Estou me tornando alguém que aguenta tédio, que procura conexão real, que constrói algo maior do que as vontades do dia. Não precisa soar bonito. Precisa ser verdadeiro o suficiente para te constranger um pouco e, ao mesmo tempo, te inspirar. Nos 7 dias seguintes, você trata essas 2 frases como bússolas. De manhã, lê as 2. À noite, pergunta: qual delas eu alimentei mais hoje? E entre uma coisa e outra faz 3 movimentos pequenos, mas consistentes. Primeiro movimento, um ajuste concreto no ambiente, um só. O celular dorme fora do quarto. A garrafa some da estante e vai para um lugar de difícil acesso. As notificações são desligadas. A senha do site que te destrói vai para as mãos de alguém de confiança. Não é radicalidade performática, é estratégia.
Você está inclinando o campo de batalha, como Musashi fazia com o sol nas costas. Segundo movimento, uma microação diária alinhada ao novo eu. Não mudar de vida em uma semana, mas 15 minutos sagrados todos os dias para encarnar quem você quer ser. Ler uma página de um livro sério, escrever um parágrafo, treinar um exercício. Ligar para alguém em vez de se isolar. Produzir algo, por menor que seja, que não existia antes. Não importa se o resto do dia foi caótico, esses 15 minutos são o grão de areia que repetido vira duna. Terceiro movimento, a pausa consciente. Toda vez que o impulso aparecer, e ele vai aparecer, você dá a si mesmo 60 segundos antes de obedecer. 60 segundos para levantar da cadeira, olhar pela janela, dizer em voz baixa, eu estou sentindo, lembrar da segunda frase, aquela do eu estou me tornando alguém que... Ao fim da pausa, talvez você ainda caia, mas em muitos momentos vai escolher algo um pouco menos destrutivo. E isso, numa escala de meses, muda tudo. 7 dias assim não te transformarão em mestre zen, mas vão provar algo que talvez você tenha esquecido, a de que há dentro de você uma parte capaz de escolher, mesmo que por frestas minúsculas. E uma vez que você sente esse fio de escolha entre os dedos, é difícil voltar a acreditar que é apenas o seu vício. No fundo, a questão que fica depois desses 7 dias não é se você conseguiu ser perfeito, mas outra muito mais séria. Diante das pequenas decisões que tomou, você se reconheceu mais como o personagem antigo ou como o esboço de alguém que, daqui a alguns anos, poderia olhar para o seu vício atual com a mesma distância com que hoje olhamos para o jovem Musashi enlameado de sangue.